Olá, meus amados irmãos, que a paz do Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Sejam todos aqui muito bem-vindos ao nosso canal EBD Comentada. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e também dê seu like e compartilhe nossos vídeos com as pessoas que você conhece. Tenho certeza que serão vídeos edificantes para a sua vida. Hoje, de maneira especial, estamos aqui para a ministração da palavra do Senhor com o tema escolhidos e chamados a pregar. Você já atendeu o chamado de Deus? O mundo precisa ouvir o Evangelho e a hora é agora. A hora é o alerta para nós. Você está pronto para pregar? Não perca tempo, o mundo precisa ouvir a palavra de Deus. Então, que o Espírito Santo nos enche de poder para cumprir essa missão. O texto hoje, base para nós da nossa meditação, é Romanos, Epístola aos Romanos, capítulo de número 1, dos versículos 14 ao 17, que fala assim para nós: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro no judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amém? Glória a Deus. Então, amados, desde do princípio, desde os primórdios da igreja, Deus tem chamado homens e mulheres para proclamar a sua palavra, para viver o teu evangelho. Então, são pessoas que são escolhidas por Deus para levar a palavra do Senhor. Vamos lembrar de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, quando Deus falou para ele: desde antes de que te formasse, eu já te conhecia, antes que saísse do ventre da tua madre, eu já lhe constituí, a profeta para as nações. Então, amados irmãos, o chamado e a escolha de Deus para pregar não é uma opção, mas é uma responsabilidade dada por Deus a cada um de nós cristãos. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade e declarou que se sentia devedor ao mundo, portanto, para anunciar o evangelho sem vergonha ou sem medo. Amém? Hoje, mais do que nunca precisamos entender essa missão e responder com fidelidade ao chamado de Deus para pregar o Evangelho com ousadia e unção. O primeiro tópico que nós vamos abordar é sobre somos devedores do Evangelho, que está no verso 14. Paulo inicia a sua declaração dizendo: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então ele reconhecia que sua vida havia sido transformada pelo Evangelho. Por isso, agora tinha uma dívida a pagar. Então, levar essa mesma mensagem a todos os povos. Então, Paulo foi o maior propagador do Evangelho na época dele, ou seja, ele instalou muitas igrejas. Então, hoje, para nós, vamos entender o que significa devedor do Evangelho. Significa reconhecer que fomos alcançados pela graça e que agora temos responsabilidades de compartilhar essa graça com os outros. Amém? Fomos alcançados pela graça. Significa também entender que a nossa salvação não é apenas para nós mesmos, mas para que sejamos instrumentos de Deus para a salvação dos outros. Amém? Porque, na verdade, nós levamos a palavra, mas quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Significa também lembrar que o mundo está perdido sem Cristo e que Deus nos confiou a pregação da sua palavra, ou seja, Jesus nos deu na ordenança: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, falou bem assim, no capítulo 9, versículo 16, falou bem assim: ai de mim, se eu não anunciar o evangelho. Glória a Deus. O segundo ponto, segundo tópico da nossa ministração é: devemos estar prontos para pregar. No verso 15, Paulo declara: assim quanto está em mim, estou pronto também para vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Então, o verdadeiro pregador, ele está pronto. Não podemos esperar momentos ideais para pregar, não. Vou esperar se acalmarem, não.
tem que falar da palavra do Senhor, porque a urgência da pregação, ela é agora. A pregação não depende de convivências ou circunstâncias favoráveis. O apóstolo Paulo estava pronto para pregar mesmo em Roma, o centro do império, onde o evangelho ele era rejeitado e os cristãos eram perseguidos. O verdadeiro chamado, ele nos leva a pregar em qualquer lugar e a qualquer custo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2 fala assim: pregueis a palavra instes a tempo e fora de tempo. Amados irmãos, o terceiro ponto que eu quero abordar com vocês é o tema não devemos nos envergonhar do evangelho, que está no verso 16 da nossa leitura. Paulo, ele declara com ousadia: por que não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, por que muitos se envergonham do evangelho hoje? Olha, amados, o mundo está cada vez mais hostil à mensagem de Cristo. A sociedade moderna ridiculariza valores bíblicos e aqueles que pregam a verdade. Muitos, eles temem a rejeição ou perseguição por serem identificados como seguidores de Cristo. Olha como é que está. Então, por que Paulo não se envergonhava do evangelho? Porque ele sabia que o evangelho é o poder de Deus. Pode repetir comigo aí? Eu não estou ouvindo. Poder de Deus. Amém? Veja bem, porque ele compreendia também que apenas o evangelho pode salvar o pecador. Porque ele tinha experimentado em sua própria vida a transformação que o evangelho faz. Então o evangelho transforma a nossa vida. Nós somos confrontados e ali nós entendemos que estamos em pecado, por isso nós mudamos de vida. Então hoje, amados irmãos, Deus, ele nos chama a pregar com ousadia. Não importa que o mundo diga, a palavra de Deus ela continua sendo viva, eficaz, poderosa para transformar vidas. Glória a Deus, maravilha. O quarto ponto é: o justo viverá pela fé. No versículo 17, Paulo finaliza dizendo: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Amados, a pregação do evangelho, ela exige fé. Como a gente vai ensinar uma coisa que nós não acreditamos? Então a fé para crer que Deus pode salvar qualquer pessoa, não importa quão distante ela esteja, ela é alcançada através do evangelho. A fé para permanecer firme diante das perseguições e desafios, que tem muitos desafios e muita perseguição. Fé para confiar que Deus capacita aqueles que Ele chama para pregar. Olha, Hebreus 11, versículo 6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? O quinto ponto, meus amados irmãos, é o chamado geral. A igreja como portadora das boas novas. Então, Marcos, capítulo 16, versículo 15, fala assim: e disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, esta é a grande comissão. Não foi dada apenas aos seus discípulos e apóstolos e aos ministros ordenados, mas a toda a igreja. Amém? Então, cada cristão, sem exceção, é chamado a ser uma testemunha de Cristo e proclamar o evangelho pelo mundo, ao mundo. Amém? Não só por palavras, mas por testemunhos também. O que significa o chamado geral da igreja? Significa que todos os salvos têm a responsabilidade de compartilhar as boas novas. Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir dali, ele torna-se um pregador do evangelho. Amém? Então significa também que a pregação não está limitada ao púlpito, mas deve acontecer onde? Em todos os lugares. No trabalho, na escola, na família, nas redes sociais, ou seja, você é sal e luz deste mundo. Significa também que a igreja, como o corpo de Cristo, é a agência do reino de Deus na terra, levando luz às nações. Então, como cumprir esse chamado geral? Primeiramente, testemunhando Cristo,
onde estivermos. Olha lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Outra parte é anunciando a palavra com amor e ousadia. Procura em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vivendo uma vida que reflete o caráter de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2 a 3. Então a evangelização não é uma tarefa apenas dos líderes da igreja, mas de todo cristão que nasceu de novo. Deus nos chama a sermos sal e luz neste mundo. Amados, o sexto tópico que vamos abordar é sobre o chamado específico, ou seja, o ministério da palavra. Quando nós lemos lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, além do chamado geral para a pregação do evangelho, que é todo cristão, Deus também concede um chamado específico, ou seja, ele vocaciona pessoas específicas para um trabalho dentro da igreja, estabelecendo-os no ministério. Ou seja, a leitura de Efésios capítulo 4, versículo 11, é chamado de os dons ministeriais. Amém? Então, Deus ele concede esse chamado específico. Então, esse chamado não é uma escolha humana, mas um dom concedido pelo próprio Senhor. Olha, os 5 dons ministeriais, lá de Efésios 4, versículo 11, são apóstolos, então os pioneiros da fé, responsáveis por estabelecer igrejas e levar o evangelho em novos territórios, nossos missionários, amados irmãos. Profetas, portadores da revelação e exortação divina, chamando a igreja ao arrependimento e à santidade. Deus fala ainda nos dias de hoje. Os evangelistas são pessoas apaixonadas por almas que pregam a salvação e expandindo o reino de Deus. Pastores são chamados para liderar, como líderes espirituais, cuidar das ovelhas, alimentar e proteger o rebanho do Senhor. E mestres, doutores são responsáveis pelo ensino profundo da palavra, amém? Discipulando, edificando a igreja, crescendo na graça e no conhecimento. Então, como saber se eu tenho um chamado específico? Pastor Fábio dos Anjos falou na nossa aula da capacitação ministerial que nós temos que ter primeiramente a convicção de que fomos chamados. Então, o testemunho interior do Espírito Santo, Deus coloca no coração do chamado uma convicção profunda. Veja lá, eu falei para vocês de Jeremias capítulo 1, no versículo de número 5. E a confirmação pela igreja, o corpo de Cristo reconhece, olha só, o corpo de Cristo ele reconhece e confirma o dom ministerial. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Frutos espirituais, o verdadeiro chamado gera transformação e crescimento espiritual na vida dos outros. Pode procurar lá em Mateus, capítulo 7, versículo 16. Então, quem é chamado por Deus para o ministério deve responder com obediência, humildade, permitindo que o Espírito Santo o capacite para a obra. Amém? Como o pastor Fábio dos Anjos falou também, que o Espírito Santo ele trabalha, ele usa as ferramentas que nós podemos oferecer. Então nós temos que estudar, nós temos que buscar na Bíblia, buscar na palavra do Senhor, para que nós possamos entender no momento certo. O Espírito Santo irá nos lembrar de tudo aquilo que nós já estudamos. Amém? Então Deus chamou toda a igreja para pregar o Evangelho. Dentro dela, escolheu alguns para um chamado específico ao ministério. Então não importa qual seja o nosso papel. Precisamos estar prontos, dispostos, cheios do Espírito Santo, convictos do chamado para cumprir a missão que nos foi dada. Você já atendeu ao chamado hoje? Chamado de Deus hoje? O mundo precisa ouvir o Evangelho e a hora é agora. Então, o chamado para pregar não é opcional, mas um dever sagrado. Como Paulo, devemos reconhecer que somos devedores do Evangelho e estar prontos para pregar em qualquer lugar, em qualquer hora, e não nos envergonharmos da mensagem de Cristo e viver pela fé a palavra de Deus. Amados irmãos, que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Deixa um like para nós no vídeo, se inscreva nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos em nome de Jesus. Amém!